Você já pensou em como seria voltar no tempo e mudar o passado? Ou avançar para o futuro e descobrir como as coisas vão acontecer? A viagem no tempo é uma das ideias mais fascinantes que temos, e nesse vídeo vamos explorar cada detalhe desse conceito incrível. Vamos falar sobre as teorias reais que cientistas já propuseram, experimentos feitos. Se você gosta de curiosidades e quer entender melhor esse mistério, já se inscreve aqui no Fatos Curiosamente Curiosos e ativa o sininho para não perder nada. Porque hoje vamos embarcar juntos nessa viagem pelo tempo. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Parte 1. A fascinação humana pela viagem no tempo. Primeiros conceitos e contexto histórico. Desde a antiguidade, a humanidade nutre o desejo de voltar no tempo para consertar erros ou, quem sabe, avançar para um futuro repleto de tecnologias e avanços desconhecidos. Esse fascínio está presente em culturas antigas, como a grega, onde mitos e lendas abordavam personagens que transcendiam o tempo. A literatura moderna intensificou essa paixão, com obras como A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Com o passar do tempo, as ideias sobre viagem temporal evoluíram de mitos para teorias científicas. Na ciência, conceitos como o de Einstein, com sua teoria da relatividade, abriram novas portas para especulações mais sólidas. O físico propôs que o tempo é relativo e pode ser alterado dependendo da velocidade e da gravidade, dando base para o sonho de viagens temporais. Hoje, a viagem no tempo é um tema explorado em filmes, séries e até em debates científicos. Embora pareça algo fantástico, alguns cientistas e estudiosos acreditam que viajar no tempo poderia ser possível em certas condições específicas. Esta ideia move milhões a refletirem sobre o impacto que essa habilidade teria em nossas vidas. Parte 2. A teoria da relatividade e o tempo. Como a física moderna aborda o tempo. Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do universo ao introduzir a teoria da relatividade. Ele mostrou que o tempo e o espaço estão interligados, formando o tecido do espaço-tempo. Segundo Einstein, a gravidade afeta o tempo, fazendo com que o tempo passe mais devagar em áreas de maior gravidade. Essa teoria abriu caminho para a possibilidade de viajar no tempo. Um exemplo famoso é o experimento de relógios atômicos sincronizados colocados em aviões. Os relógios em movimento apresentaram uma pequena diferença de tempo em comparação aos relógios que permaneceram na Terra. Essa discrepância, embora mínima, comprova a dilatação do tempo prevista por Einstein. Com a dilatação temporal, surgiu o conceito de paradoxo dos gêmeos, onde um dos irmãos gêmeos viaja no espaço em alta velocidade e, ao retornar, é mais jovem que o outro irmão. Essa ideia alimenta teorias de que, ao atingir velocidades próximas à da luz, a viagem ao futuro poderia teoricamente se tornar possível. Parte 3. Buracos de minhoca, portais no espaço-tempo, hipóteses sobre atalhos no tempo. Os buracos de minhoca, também conhecidos como pontes de Einstein-Rosen, são uma teoria fascinante. Esses túneis no espaço-tempo, sugeridos pela teoria da relatividade geral, conectariam dois pontos diferentes no espaço e no tempo, criando uma espécie de atalho entre eles. Alguns cientistas, como Kip Thorne, ganhador do Prêmio Nobel de Física, defendem que, se existissem, os buracos de minhoca poderiam permitir a viagem no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. No entanto, mantê-los estáveis o suficiente para suportar uma viagem seria um dos maiores desafios. A ciência ainda não encontrou evidências concretas da existência de buracos de minhoca, mas a ideia continua a ser uma possibilidade intrigante. Eles são considerados uma solução teórica que poderia um dia ser testada caso consigamos avanços tecnológicos revolucionários. Parte 4. Viagem no tempo e os paradoxos temporais. Problemas e dilemas da viagem temporal. Viajar no tempo levanta questões complexas e paradoxos famosos. O mais conhecido é o paradoxo do avô. Se alguém voltasse ao passado e impedisse o nascimento de seu próprio avô, isso impediria que o viajante existisse para realizar a viagem. Em 1991, o físico russo Igor Novikov propôs a conjectura de consistência de Novikov, sugerindo que a viagem no tempo é possível, mas os eventos se ajustariam de forma a impedir paradoxos. Assim, mesmo que uma pessoa voltasse no tempo, os eventos se reorganizariam para preservar a consistência da linha temporal.
Ainda assim, muitos cientistas questionam como seria possível resolver esses paradoxos. Alguns propõem a ideia de universos paralelos ou realidades alternativas, onde cada mudança no passado criaria uma nova linha do tempo. Dessa forma, o viajante não alteraria seu próprio passado, mas criaria uma realidade paralela. Parte 5. Experiências e estudos práticos sobre viagem temporal. Estudos experimentais e resultados. Embora a viagem no tempo ainda pareça ficção científica, houve alguns experimentos reais que tentaram explorar essa possibilidade. Em 1971, o experimento Raffaelli-Keating testou a dilatação do tempo ao colocar relógios atômicos em aviões. Após dar a volta ao mundo, os relógios estavam levemente desincronizados com os relógios na Terra, comprovando a dilatação do tempo. Outro estudo foi realizado com partículas subatômicas chamadas muons, que têm uma vida útil muito curta. Quando acelerados a velocidades próximas à da luz, o tempo de vida dos muons se estende significativamente, provando a dilatação temporal em nível subatômico. Esses experimentos demonstram que, embora a viagem no tempo para humanos ainda seja um sonho distante, a dilatação do tempo é um fenômeno real. Estudos em partículas e relógios atômicos mostram que o tempo pode ser alterado, ao menos em níveis subatômicos. Parte 6. A viagem no tempo no futuro, sonho ou realidade. Possibilidades e barreiras futuras. A viagem no tempo para o futuro parece teoricamente possível, graças à dilatação temporal e à teoria da relatividade. No entanto, alcançar as velocidades necessárias ainda exige tecnologias que estão além do nosso alcance atual. Para que humanos possam experimentar a viagem temporal, precisariam sobreviver a velocidades próximas à da luz ou entrar em um buraco de minhoca estável. Ambos desafios gigantescos. Cientistas como Stephen Hawking acreditavam que, mesmo que fosse tecnicamente possível, a viagem no tempo enfrentaria enormes barreiras tecnológicas. Apesar das dificuldades, a ciência avança rapidamente, e o que parecia impossível há um século hoje é realidade. A ideia de viajar no tempo pode ainda estar além de nossa compreensão, mas as teorias e experimentos realizados até agora mostram que o conceito está mais próximo do real do que jamais esteve. Parte 7. Implicações éticas e sociais da viagem no tempo. Se a viagem no tempo se tornasse realidade, os impactos seriam imensos. As questões éticas levantariam debates acalorados. Deveríamos poder alterar o passado? Até onde seria moralmente aceitável mudar eventos históricos? Além disso, haveria riscos de distorção histórica e manipulação de eventos passados para benefício próprio. Imagine as consequências se alguém pudesse voltar no tempo para acumular riquezas, influenciar decisões políticas ou evitar catástrofes pessoais. Esse cenário levanta uma questão maior. A humanidade estaria preparada para tamanha responsabilidade? Como controlar uma tecnologia com potencial para alterar nossa história e realidade? São perguntas complexas, mas que certamente devem ser consideradas, caso um dia a viagem no tempo se torne uma realidade. Será que um dia conseguiremos romper as barreiras do tempo? Embora ainda estejamos longe de saber ao certo, as descobertas científicas nos mostram que o impossível pode estar ao nosso alcance. Se você quer saber mais sobre temas como este, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Fatos Curiosamente Curiosos.